Fala galera, boa tarde. É com muita alegria que nós vamos estar anunciando para vocês o nosso primeiro episódio do podcast. E dentro desse podcast hoje, o nosso maior objetivo é levar para você, empresário, levar para você, o cidadão, tudo quanto é tipo de informação e conhecimento dentro do mercado de licitação. Como vocês sabem, alguns já me conhecem, quem ainda não me conhece, a gente trabalha com o mercado de licitações há mais de 15 anos e eu sempre tive o desejo de criar um podcast onde eu pudesse falar um pouco mais abertamente sobre esse mercado de licitações, sobre o governo, sobre política, né, como funciona tudo isso. E dentro disso surgiu agora o nosso podcast, onde aqui eu vou trazer várias figuras públicas, vou trazer várias figuras também, empresários de vários tipos, de vários ramos. Dentro da figura pública nós vamos trazer aqui prefeitos, vamos trazer vice-prefeitos, vamos trazer secretários, vamos trazer aqui pregoeiros, vamos trazer procuradores. A ideia é que a gente vem bater um papo com eles para vocês começarem a entender também como que funcionam os bastidores lá dentro do governo, né? Muitas vezes o governo é muito burocrático para a maioria das pessoas, né? Então, nesse primeiro episódio aqui, que a gente está gravando esse podcast, o objetivo é anunciar para vocês esse nosso podcast e para falar para vocês como que vai fluir esse podcast. Eu estou gravando esse podcast sozinho hoje, que é o nosso primeiro episódio, e os demais episódios nós vamos gravar com essas figuras públicas, figuras empresariais, empresários, né, de vários segmentos, onde a gente vai levar o máximo de informações para vocês e conhecimento para que possa ajudar você, empresário, a alavancar ainda mais o seu negócio e principalmente através do mercado de licitação. Dentro aqui das figuras públicas, a ideia é que a gente venha trocar uma experiência ouvindo o outro lado de lá, que é o lado do governo, o lado do político, né? O lado da... hoje a gente sabe que surgiu agora, galera, a nova lei de licitação e a gente vê que hoje a gente tem muito mais relacionamento com o governo, né, com o servidor público, de uma forma mais, vamos dizer assim, parceira do que antigamente, que parece que a gente tinha uma concorrência, a gente estava querendo prestar serviço para o governo, mas parece que a gente era um concorrente do governo, porque era tanta burocracia, e hoje o governo vê que a importância do fornecedor juntamente com o governo para que o serviço flui de uma forma mais correta possível e a prestação de serviço fique de forma mais transparente possível e numa maior qualidade. Então, o objetivo do nosso podcast vai ser esse. Eu quero trazer aqui na próxima semana, a gente já vai ter um papo aqui, provavelmente a gente vai ter uma figura pública, que é um vice-prefeito de uma cidade, que a gente já está agendado. Então a gente já vai ter depois com secretários também, porque eu quero bater um papo com eles, para eles falarem também da experiência deles, né? Juntamente dentro do governo, como que acontecem as coisas nos bastidores e qual que é a experiência deles com a gente, com o empresário, para que a gente possa olhar para o governo também com outros olhos. Então esse vai ser o objetivo do podcast. Eu acho que vai ser um papo bem legal, bem amigável, e o empresário juntamente com as figuras públicas lá, que é o poder, né, do governo. Então, esse vai ser o nosso objetivo do podcast, trazer muito e muito conhecimento. Vocês também podem estar indicando várias pessoas para a gente, que vocês tenham curiosidade lá no meu canal depois, no YouTube, vocês podem estar comentando para a gente quem vocês acham que seria interessante poder estar aqui do meu lado para a gente estar batendo um papo, tirando essas dúvidas com vocês. Aproveitando também que a gente já está gravando esse podcast, né, para estar anunciando esse primeiro episódio, eu quero estar falando para vocês hoje quais são as maiores dúvidas que os empresários têm, que aqueles empresários que ainda não atendem o governo. A gente sabe que o podcast vai ser legal para muita gente que já trabalha com o governo, então a gente trocar ideia com essa figura pública vai ser legal, mas além disso também vou trazer muita gente que é empresário, que trabalham com o governo, para levar para vocês informações de como que é trabalhar com o governo, então isso vai ser legal. Só que eu sei e vejo que tem muita gente que tem dúvidas, né? Gera muita dúvida para prestar serviço para o governo. E eu vou tirar uma delas aqui para vocês hoje, aqui nesse podcast, aproveitando
que eu estou sozinho nesse podcast, vai ser um podcast mais curto aí, de 20 a 30 minutinhos, e os demais podcasts a gente vai ter aí, vai depender muito, né, do nosso convidado, mas a ideia é que a gente fique aí uma horinha batendo um papo com esse convidado, onde vai fluir uma conversa bem legal. E uma das dúvidas que a gente tem, que eu mais recebo é: Marinho, o governo paga? E aí essa pergunta eu ouço quase que diariamente dentro do meu Instagram, das pessoas que a gente vem para o escritório nosso de licitação, porque, aproveitando a oportunidade, a gente tem um escritório de licitação hoje, onde a gente faz assessoria e consultoria, né, para as empresas, e hoje a gente tem mais de 30 segmentos que a gente representa dentro do governo. Então vai ser até legal para eu poder bater esse papo com essas figuras públicas, levar cada dúvida e cada até mesmo crítica para esses profissionais que trabalham lá dentro do governo, para que ele possa ouvir também o lado empresarial aqui, o lado do empresário. E essa dúvida que eu mais ouço: Marinho, será que o governo paga? O que eu tenho que te falar? O governo paga, e paga, gente, em dia. É que as pessoas se confundem, que quem não trabalha com o governo acha que assim, você ouviu falar de alguém, que o governo deu calote em alguém. Eu sempre digo assim: algum motivo aconteceu para o governo não pagar aquela determinada empresa. Ninguém fica sem receber à toa, não tem motivo. É claro que hoje melhorou ainda mais com a lei de responsabilidade fiscal, melhorou ainda mais, mas alguma coisa aconteceu para que aquela empresa ficou sem receber, né? Então tem que procurar a fundo. A gente ouve muito burburinho aí que o governo não paga. Então eu estou aqui com mais de 15 anos que eu trabalho no governo, a gente nunca deixou de receber, né, do governo. Eu sempre digo para o empresário que você tem que se organizar para que você trabalhe com fluxo de 30 dias. Você imagina a quantidade de fluxo de pagamento que o governo tem para fazer. Então não tem como ele fazer o pagamento da noite para o dia, né? Existe toda uma burocracia, que nós vamos falar até disso aqui também, com essas figuras públicas aqui, sobre essas burocracias que é realizada dentro do governo, para que você possa entender também por que o governo demora às vezes até 30 dias para te pagar. Então eu sempre oriento o empresário, os nossos clientes, para que se atentem a 30 dias de fluxo de caixa que você tem. Né? Pode ser que às vezes atrasa um pouquinho, um dia mais, um dia menos, mas eu tenho recebido e tenho visto com todos os nossos parceiros que a gente representa, que tem recebido sim em 30 dias. É claro que a gente pega, por exemplo, serviços de obra, por exemplo, é um pouquinho mais complicado, porque a obra ela precisa ir lá, o fiscal precisa ir na obra, precisa identificar lá certinho realmente se foi feito, o que foi feito, mas depois que você emitiu nota, se tiver tudo certinho, não é para deixar mais que 30 dias e você está recebendo. O grande problema é que as pessoas não se programam com o fluxo de caixa e às vezes não recebe antes de 30 dias e aí às vezes tem esse problema. Então, a resposta é: o governo paga, a gente paga certinho. Nós nunca deixamos de receber. Uma outra coisa que eu também sempre recebo é assim: Mara, é verdade que o governo também, para trabalhar com o governo, você não precisa de estoque? Eu sempre falo que assim, você trabalha com produto, a grande vantagem de você não você trabalhar com o governo é não precisar realmente de estoque. É claro que você tem que ficar atento ao edital. O edital, muitas das vezes, ele vai solicitar para você talvez 2 dias, 5 dias, 10 dias. E aí? Seu fornecedor, ele vai conseguir te entregar isso em 2 dias, em 10 dias? Se ele conseguir te entregar, tá tudo certo. Agora, se ele não conseguir te entregar, dentro de uma licitação dessa, você precisa fazer um questionamento na licitação para poder questionar esse prazo curto que eles estão te pedindo. Então, se você questionar e você reverter isso dentro do edital, maravilha, você consegue entregar isso bem depois, você daí não precisa ficar trabalhando com estoque. Dentro das empresas que a gente atua hoje, a gente praticamente não tem estoque realmente. Hoje, você ganha uma licitação, vou explicar para você aqui na prática como é que funciona isso. Você ganha uma licitação, depois você vai assinar o contrato, dentro do contrato assinado, você vai ter um contato do fiscal, depois disso você vai fazer esse acompanhamento fiscal, esse planejamento das entregas. Então, dentro desse planejamento das entregas, dá para você se organizar
para você fazer essas compras aí já direcionada para aquele determinado pedido que ele vai fazer para você. Então, assim, que não precisa trabalhar de estoque, você não precisa, mas você precisa ter um planejamento legal com o fiscal. Então, se você, por exemplo, ganhar uma licitação e você vai ter 5 dias para entregar, o que é legal você fazer? Entrar em contato com o órgão, verificar com o órgão certinho como vai ser esse planejamento para poder estar entregando para ele, para você estar se organizando junto com o seu fornecedor, né? Então, eu vejo assim que a grande vantagem de você trabalhar com governo é você realmente não ficar trabalhando com um monte de estoque, como você vê as lojas aí do varejo, né? As lojas do varejo trabalham com um estoque imenso, então o governo não tem essa necessidade. O que eu sempre falo a gente tem, depois você automaticamente vai ter um fluxo grande de determinado produto que você vai trabalhar, que automaticamente você acaba tendo um estoquezinho, mas muito pequeno para gerar os produtos de quantidade pequena, que eu acho que é importante você ter. Mas respondendo a pergunta, não precisa você aí ter um estoque para você estar começando a iniciar com o governo, mas faça um relacionamento com fornecedores. Para que você possa saber do prazo que ele vai te entregar, para você não ter problema aí com a data da sua entrega, tá bom? Outra coisa também que os empresários têm muita dúvida, será que o governo é uma renda extra para mim? Pelo contrário, a maioria dos clientes que a gente atende hoje, 80% deles só atendem o governo. Eles não atendem o varejo, por exemplo. 80% é governo, então a renda é totalmente governo. Então, você que quer talvez ganhar uma renda extra, você pode iniciar com isso devagarinho, para que você possa começar com essa renda, vamos dizer assim, extra, com outro negócio teu. Mas o importante é que você trabalhe com o governo de tal forma que você venha ter como não renda extra, mas uma renda realmente fixa sua ali, que é que você possa fazer esse planejamento financeiro, que você possa cada vez mais estar ganhando cada vez mais licitação. Então não é conversa paralela, essa informação que governo é renda extra, que eu posso fazer uma renda extra. Então, se você ficar nesse pensamento, você nunca vai ter sucesso em trabalhar com o governo. Eu sempre falo que o importante é você focar. Já que você tem que trabalhar com o governo, então foca. Porque, na maioria das pessoas, elas se frustram com as licitações, porque ela vai participar de uma licitação, ela nunca participou. E aí ela vai participar da licitação, ela descobre que surgiu uma licitação. Vem muito para mim empresas assim. Mário, surgiu essa licitação, eu queria participar daquela licitação. Aí eu tenho que explicar para o empresário que licitação é recorrente, não é só aquela demanda. Essa licitação, ela recorre de demanda diária. E às vezes ele vai participar de uma licitação e perde aquela licitação e logo se frustra. Por causa do preço, porque no final das contas o que vai mandar depois é o preço. Ninguém garante que você vai ganhar, porque o teu concorrente dá um preço menor, ele vai ganhar a licitação, você vai perder. E aí, você vai parar por isso? Então eu sempre falo para os clientes, você tem que fazer uma experiência, como qualquer outro negócio, não é de uma licitação só que você vai tirar um feedback de se o governo dá certo ou não. É o que eu digo que muitas pessoas se frustram com o governo, que participam da licitação, vai lá e perde, fala, nossa, eu perdi por aquele preço foi muito baixo, eu não dou conta de atender, e aí acha que as licitações são todas iguais. E, infelizmente não. Você precisa também ter resiliência, você precisa também ter persistência, para que você possa daí ganhar uma licitação, de, por exemplo, 20 licitações que você vai participar no mês, 10 licitações, nem tudo que você vai ganhar. E acontece isso também no varejo. Nem todos os clientes você ganha. Você tem concorrente lá também, não tem? Tem coisas que cliente vai para você, o outro cliente vai para outro, e assim no governo também funciona da mesma forma. Você vai ganhar uma licitação, você vai perder outra, vai ganhar vai ganhar outra, só que aí você vai acumulando contratos e automaticamente você vai aumentando aí o seu faturamento. Então isso que é legal, você ter essa mentalidade para começar a trabalhar no governo. Trabalha pequeno, mas com a visão de você alcançar grandes números aí, tá? Uma outra coisa também de dúvida, eu preciso de marketing para trabalhar para o governo? Essa é outra vantagem, que você não precisa de marketing para você trabalhar no governo. Uma das coisas que a gente economiza, com vendedores, né? Que é o contrário do varejo, ali você vai ficar sabendo que o governo quer comprar, não o que você vai oferecer para o governo, né? O governo já fala para você o que ele quer comprar. Então essa é a vantagem de você trabalhar com marketing. Como que a gente trabalha? Como a gente fica sabendo das licitações, né? A gente hoje tem inúmeros empresas que trabalham com esses filtros de licitações, que você inclui lá suas palavras-chave, e aí você recebe essas remessas diariamente, até 2 vezes por dia, de todas as licitações que o governo publicar em determinada região dentro daquele teu segmento. Um exemplo prático Mário, eu tenho uma empresa aqui de produtos hospitalar
e eu quero receber essas licitações. Você vai contratar uma empresa ou você vai entrar no site do governo ali, no compras.br, compras.gov, gov.br, você vai detectar lá e você vai procurar as licitações. Mas hoje tem inúmeras empresas que já fazem esse filtro para você e te mandam via e-mail todas as oportunidades que tiver dentro desse segmento de hospitalar, e aí você define certinho quais são as regiões que você quer atender para que ele possa te mandar daí específico daquela região, para não ficar mandando fora de região que você talvez não tenha interesse de atender. Então, não precisa de marketing. Hoje o governo publica aquilo que ele quer comprar. E isso é interessante. Você vai olhar o edital, por exemplo, de algum produto hospitalar que você atende, e você vai olhar, você tem interesse e você vai participar. Então é a grande vantagem de você não precisar ficar trabalhando com marketing. Marketing é um custo menor que você tem aí para você tá prestando esse serviço para o governo também, um custo a menos que você teria, diferente do varejo. Outra coisa que é dúvida das pessoas, qual que é a maior modalidade de licitação? Como que é feita essas licitações? Hoje, gente, a maioria das licitações, 90% das licitações, ela tem acontecido de forma de pregão eletrônico, né? Isso é uma grande vantagem hoje para várias empresas, porque hoje a gente consegue participar, se você tiver capacidade, claro, de atender o Brasil inteiro. Hoje você pode participar de licitação do sul ao norte do país, porque hoje é tudo eletrônico, então isso foi muito legal. Além disso, também gerou muita transparência, né? Porque as coisas acontecem tudo eletrônico, então as coisas acontecem ali, todo mundo consegue ter acesso, né? E ficou mais transparente as licitações do que as licitações presenciais, né? Então hoje você é público ali, os pregões acontecem online, todo mundo pode ter acesso aos pregão. Então a modalidade de licitação do pregão eletrônico hoje que é o que mais ocorre, e foi uma grande vantagem isso. Ela vem lá desde 2002, esse pregão eletrônico, já estamos em 2024, só que é claro que aumentou essa demanda aí a partir da nova lei agora, desde 2021, beleza? Outra dúvida que o pessoal sempre tem, Mário, o que é esse tal do empenho? Né? Eu ganho uma licitação lá, eles falam que tem um tal do empenho. O que é esse empenho que os órgãos mandam para a gente depois que a gente ganha uma licitação? O empenho nada mais é que uma reserva do recurso que aquele órgão vai fazer na determinado pagamento ou orçamento para fazer. Então, por isso que eu falo que hoje, sobre se o governo paga ou não, tem essa vantagem. Geralmente hoje as licitações, quando você ganha, automaticamente quando os fiscais já vão mandar para você um pedido, e esse pedido já vem acompanhado desse empenho, dizendo assim, ó, esse recurso, desse pedido que eu quero fazer para você, o recurso já está separado ali para poder pagar você. Então, o empenho nada mais é que isso, essa reserva do recurso daquele órgão para poder pagar o pedido para ele. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com o governo também, você já tem esse empenho, que já está pré-definido aí esse pagamento para você. Uma outra dúvida que o pessoal sempre tem é sobre os contratos do governo. O que é contrato? O que é ata de registro de preços? Todo mundo vem falar, Mário, o que é essa ata de registro de preços que todo mundo fala? A ata de registro de preços, diferente de um contrato, ela tem uma grande vantagem que você consegue fazer adesão carona, que as pessoas falam por aí. O que é adesão carona? Um exemplo prático é o seguinte, você ganhou uma licitação hoje numa determinada prefeitura, uma ata de R$100 mil, e você acabou de ganhar aquela ata. Essa ata tem vários produtos já com os preços registrados, por isso que chama ata de registro de preço. Você ganhou lá vários produtos e cada determinado produto tem um preço, só que ficou registrado aquele produto ali. Como ficou registrado aquele produto, outras prefeituras podem solicitar uma adesão carona a essa licitação, já que já foi realizada. Então, por isso que chama ata. E essas atas, na maioria das vezes, você pode oferecer para outros órgãos até 50% da sua totalidade. Vai variar um pouquinho de ata para cada ata, né? Depende muito do que o órgão faz. Mas essa é a grande vantagem da ata. Você pode fornecer para outra prefeitura sem ter que fazer o processo licitatório de novo, porque a prefeitura anterior já fez o processo licitatório, já registrou aquela marca, aquele produto e já está o preço definido. Só que aí você vai poder vender para aquela outra prefeitura pelo mesmo preço que você está vendendo para aquela prefeitura que você ganhou a licitação. Então essa é a grande vantagem da ata, essa é a diferença do contrato. Contrato não. Contrato você só vai entregar aquilo que foi definido no contrato e pronto. As prefeituras não podem aderir a esse contrato apenas se
for uma ata de registro de preço. Tá, gente? Então, algumas dúvidas aqui que a gente quis incluir aqui nesse podcast, que eu estou falando para vocês hoje. É mais o primeiro episódio, mas foi para contar essa grande novidade que a gente está tendo. Na próxima semana, já vou anunciar para vocês aí, a gente vai ter um vice-prefeito de uma cidade eleito lá na cidade, onde a gente vai trocar uma experiência com ele de como que foi as eleições, como que vai partir o governo, qual que é a sua estratégia dele a partir desse momento agora, esse próximo ano, como que vai ser, até para você, empresário que já trabalha com o governo e aquele que não trabalha, entender qual que vai ser o planejamento do governo contra essa próxima gestão deles, né, de 2025 aí para frente, tá? Então, gente, esse foi o nosso podcast. Se você assistiu até aqui, curte esse vídeo no nosso canal, divulga o nosso canal para outros amigos teus empresários, para que eles possam também conhecer o nosso canal e possa aí, de repente, aprender um pouco mais sobre as licitações, sobre o governo, sobre política e o principal, sobre empreendedorismo. Nós vamos ter também vários empresários aqui do nosso podcast, então vai ser super legal e vai ser de bastante conhecimento e informação para você aí poder estar acompanhando a gente, tá? Então quero agradecer você que ficou até aqui, deixar um abraço para você e eu te aguardo agora no próximo podcast aí, tá bom? Um abraço e até mais.